tudo em que você acredita. Foi programado, sim, é isso mesmo. Desde o momento em que você abriu os olhos pela primeira vez, o mundo começou a te moldar. A sociedade te mostrou o que é certo e o que é errado, o que deve ser amado e o que deve ser temido, o que é sucesso e o que é fracasso. Você foi colocado dentro de um sistema tão sofisticado, mas tão sofisticado, que ele te faz acreditar que você é livre. Mas pense comigo. Liberdade dentro de um sistema de controle. Ainda é controle. O sistema não te prende com correntes de ferro. Ele te prende com algo muito mais forte. Ideias. Ele te ensina a competir, a se comparar, a buscar aprovação o tempo todo. Te ensina a correr atrás de algo que na verdade nunca chega, enquanto rouba o seu tempo, a sua paz e a sua energia. E você cresce acreditando que precisa vencer, quando na verdade só está obedecendo a um roteiro que não escreveu. Pense nisso, o sistema é invisível. Ele está nas propagandas que definem o que é beleza. Está nos noticiários que decidem o que é verdade. Está nas escolas que ensinam o que pensar, mas nunca como pensar. E está principalmente nas vozes ao seu redor que repetem o que ouviram a vida inteira, sem nunca, jamais, questionar. Desde cedo, te dizem para seguir o caminho certo. Estudar, trabalhar, consumir, envelhecer e por fim morrer. Mas nunca te dizem por que esse é o caminho. Nunca te dão um momento para parar e perguntar: quem realmente escolheu isso por mim? A mente humana é o campo mais fértil para o controle. Ela se adapta a tudo o que é repetido. E quanto mais você repete o que o sistema quer, mais distante você fica da sua própria essência, da sua verdade. Você não é quem te disseram que você era. Você é o que existe antes de todos os nomes, de todos os rótulos e de todas as crenças que te impuseram. O sistema quer que você acredite que ele é necessário, que sem ele, o mundo seria um caos. Mas o verdadeiro caos já está aqui. Pessoas ansiosas, vazias, com um medo profundo de parar por um segundo e simplesmente sentir. O sistema venceu no exato momento em que te convenceu de que estar ocupado é o mesmo que estar vivo. Tudo ao seu redor é projetado para te distrair. As telas, as redes sociais, os números na sua conta, as comparações infinitas, tudo foi criado para que você nunca olhe para dentro. Porque se você olhar, se você realmente se conectar com seu eu interior, o sistema inteiro desmorona. O medo é a chave. É com ele que o sistema te mantém obediente. Medo do errar, medo de ser rejeitado, medo do poder, medo de não ser suficiente. E quanto mais medo você sente, mais previsível você se torna. E um ser humano previsível é um ser humano controlável. Mas há um ponto em que algo dentro de você começa a despertar. Uma voz silenciosa que sussurra: isso não pode ser tudo. Você sente que algo está fundamentalmente errado, que existe muito mais do que te mostraram. Esse é o início da sua libertação. Despertar não é aprender algo novo. É desaprender o que te ensinaram. É retirar, camada por camada, as mentiras que te contam desde que você chegou a este mundo. Despertar é lembrar quem você sempre foi. A libertação não vem de fora. Não virá de líderes, de governos, de religiões ou de novos sistemas. Ela começa no instante em que você escolhe pensar por si mesmo. Quando você para de reagir e começa a observar. Quando você silencia o barulho ensurdecedor do mundo e finalmente escuta o som da sua própria consciência. A mente, quando desperta, se torna a arma mais poderosa contra o sistema. Porque uma mente desperta não segue, não teme, não obedece cegamente. Ela enxerga. E quando você enxerga, o controle perde toda a força. Eles te fizeram acreditar que o sistema é imutável, que é uma força da natureza. Mas o sistema só existe porque você acredita nele. Tudo o que é sustentado por crença desaparece quando a crença se desfaz. É por isso que o despertar é tão temido por eles. Um ser consciente é o maior perigo para qualquer forma de poder. Eles querem que você se distraia com conflitos, com divisões, com rótulos. Querem que você odeie o outro, que escolha um lado, que defenda algo que você nem entende direito. Porque enquanto você luta contra o seu vizinho, esquece quem realmente está te controlando. O sistema não quer paz. O sistema precisa de caos para existir. E esse caos é disfarçado de progresso. Eles te vendem tecnologia, te vendem entretenimento, te vendem sonhos embalados em ilusões brilhantes. Mas quanto mais você compra, mais vazio você se sente. A verdadeira escassez no mundo nunca foi de recursos. Foi e sempre será de consciência. Eles te ensinaram a procurar fora o que sempre esteve dentro. A buscar dias, amor, sentido e paz em lugares distantes, em pessoas emicanquistas. Mas a verdade é chocantemente simples. Tudo o que você procura, você já é. O sistema não pode te dar o que você já possui. Ele só pode te distrair para que você nunca descubra isso. O despertar começa com uma única pergunta, mais importante de todas.
Quem sou eu realmente? Não a resposta que te deram, não o seu nome, o seu trabalho ou a sua história pessoal, mas a consciência que observa tudo isso acontecer. Quando você se torna o observador, o jogo muda completamente. Você começa a perceber as manipulações sutis, as repetições, as ilusões. Percebe que a maioria das pessoas vive em piloto automático, reagindo sem entender o porquê. E assim, você começa a sair da hipnose coletiva e aos poucos a verdade se revela. Não há como vencer o sistema de fora, porque o sistema está dentro. Ele vive nas suas crenças, nas suas emoções e nas suas reações. E é aí, de dentro para fora, que ele pode ser desmontado. A verdadeira revolução é silenciosa. Ela acontece no instante em que você se recusa a ser manipulado. Quando você decide escolher com consciência, sentir com verdade e agir com presença. Esse é o ato mais rebelde que existe. Você foi ensinado a temer a solidão. Mas a solidão é o portal do despertar. É no silêncio que a mente se reorganiza e o espírito finalmente fala. E quando você começa a ouvir essa voz interna, percebe que ela sempre esteve lá. A voz da sua verdade, da sua intuição, da sua essência. O sistema não pode controlar quem se conhece, porque o autoconhecimento é o antídoto do controle. Quem se conhece se liberta, e quem se liberta inspira outros a fazer o mesmo. É por isso que o despertar é contagioso. Uma mente desperta outra, e assim, aos poucos o sistema começa a ruir. Não por revolta, mas por clareza. Não por força, mas por consciência. Você não precisa lutar contra o sistema. Você só precisa parar de alimentá-lo. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez do medo, a verdade em vez da ilusão, a presença em vez da pressa, o sistema perde um pouco do seu poder sobre você. Despertar é simples, mas exige coragem. Coragem de olhar para dentro e ver o que foi negado por tanto tempo. Coragem de abandonar o velho eu. Coragem de ser quem você realmente é. Mesmo quando o mundo inteiro tenta te moldar em outra coisa. Você não é um número, um título ou uma função. Você é a consciência que experiencia tudo isso. Você é o espaço entre o pensamento e o sentir. E quando você se lembra disso, nada pode te aprisionar. O sistema sobrevive da sua inconsciência. E o despertar começa quando você diz: chega, chega de medo, chega de repetição, chega do engano. Chega de ser apenas mais uma peça obediente no tabuleiro de outra pessoa. Você é o criador da sua realidade. E quando você entende isso de verdade, você começa a reescrever o seu próprio código. Você se torna o programador da sua mente. Aquele que escolhe, que observa, que cria. Essa é a verdadeira liberdade. Não a liberdade que te vendem, mas a liberdade de ser, de viver com consciência, com propósito e com verdade. O sistema pode ter te condicionado, mas ele não pode te possuir. Porque o que você é infinitamente maior que qualquer forma, qualquer controle, qualquer crença. O despertar não é o fim, é o começo da sua jornada de volta para si mesmo. Então agora, respire fundo, observe, questione. Lembre-se, o sistema não tem poder sobre quem desperta. E você já começou a despertar no exato momento em que decidiu ouvir estas palavras até o fim. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem ressoou em você, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para continuarmos essa jornada juntos. Até a próxima.